Glória a Deus, eu saúdo os meus irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, mas antes eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Dos vários ministérios que existem em uma igreja, qual deles você acha que nunca poderia exercer? Dos muitos ministérios existentes em uma igreja, que são realizados em uma igreja, que são muitos ministérios. Dentre os muitos, qual deles você acha, você diz assim, esse eu nunca conseguiria exercer? Isso eu nunca seria, né? Para alguns, talvez seria o ministério de dança, né? Eu nunca conseguiria dançar durante o louvor. Para outros, seria o próprio ministério de música. São pessoas que, ao ouvirem a sua própria voz, dizem, eu nunca conseguiria ser um músico na igreja. Que dirá ser um líder de louvor? Aquele que durante o culto, como o Laerte fez hoje, dirige a igreja na adoração. Mas, irmãos, nessa noite eu queria mostrar que todo crente não apenas pode, mas deve ser um líder de louvor. Pastor, como assim? Irmãos, eu tenho aprendido que existem várias formas de alcançar o mesmo objetivo. Hoje nós estamos pregando em um púlpito, mas se não houver púlpito, Deus vai nos dar outras formas de pregar. Hoje nós estamos louvando no palco, no altar, mas se não houver altar, nós louvaremos em outros lugares. Nós podemos ser líderes de louvor. Nós podemos incentivar as pessoas a adorar a Deus. E a pergunta que você faz é, como, pastor, eu posso ser usado para levar outras pessoas a adorarem ao Senhor? Para aprender como, para descobrir como. Eu peço que você abra no Salmo de número 22, onde hoje nós vamos continuar a meditação que nós iniciamos domingo passado, no Salmo de número 22. Salmo que nós começamos a meditar no domingo anterior. Nos versos 21, dos versos 1 a 21, nós vimos com admiração o salmista permanecer confiando no Senhor, apesar de parecer que ele havia sido abandonado por Deus. Apesar de parecer que Deus havia se afastado dele, estava distante do salmista, mesmo assim, ele mantém a sua fé em Deus. Ele mantém a sua confiança no Senhor e ele acredita que Deus haverá de responder a sua oração, haverá de atender ao seu pedido. Agora, na segunda metade do Salmo 22, nos versos 22 em diante, nós vemos o resultado dessa confiança, dessa persistência do salmista. E nós vemos aqui o salmista louvando ao Senhor e levando outras pessoas a também louvarem a Deus. Nós vemos Davi liderando a adoração em dois ambientes diferentes. Que ambientes são esses? Primeiramente, nós vemos Davi liderando o louvor entre os judeus, entre o seu próprio povo. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia começa mostrando Davi liderando o louvor entre os judeus. Porque essa é a forma como Deus normalmente age. Em sua palavra, nós vemos o trabalhar de Deus a partir dos judeus, a partir do povo que ele escolheu no Velho Testamento. Um exemplo disso, Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele envia os discípulos em uma missão, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Agora olhe onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O trabalhar de Deus começa onde? O trabalhar de Deus começa dentro de casa, dentro do povo de Israel. E é natural que aqui, no Salmo 22, Davi também inicie
levando o seu próprio povo a adorar a Deus. Olha, por exemplo, o verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando Davi diz, a meus irmãos declararei o teu nome, aqui nós vemos que Davi, primeiramente, está tomando uma decisão. Primeiramente, ele está dizendo, eu vou declarar o teu nome entre os meus irmãos. Os meus irmãos aqui são os meus irmãos de carne, são os meus conterrâneos, são os judeus. Então, primeiramente, Davi decide louvar ao Senhor no meio da congregação. Note que o tom agora do Salmo muda completamente. Se nos versos 1 a 21, nós vemos um homem quase desesperado, porque ele fala e Deus não escuta, agora no 22, ele já fala em louvor, e ele já declara que ele vai louvar o nome do Senhor em meio aos seus irmãos. Primeira coisa que nós precisamos fazer para influenciar outras pessoas é tomar uma decisão pessoal. A nossa decisão não depende dos outros. A nossa decisão não depende de ninguém. Davi aqui não está dizendo, se os meus irmãos te louvarem, eu vou louvar também. Davi está dizendo, eu vou declarar o teu nome entre os meus irmãos. Independente do que eles façam, independente do que eles queiram, independente da decisão que eles estão tomando, eu estou tomando uma decisão. E assim nós devemos fazer, irmãos. Precisamos tomar uma decisão independente dos outros, até porque, quando nós decidimos, nós podemos influenciar os outros a decidirem também. Podemos influenciar os outros a tomarem a mesma decisão que nós. Verso 23, desliga o ventilador aqui. Verso 23. Eu estava até com saudade desse calor, fazia tempo que eu não sentia. Né? Já estamos nos aproximando disso. Verso 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Perceba o que acontece aqui. No verso anterior, Davi decide, eu vou declarar o teu nome entre os meus irmãos. Eu vou te louvar no meio da congregação. E agora ele tem autoridade para ordenar que os outros adorem a Deus. Primeiramente, ele toma a sua decisão, e agora ele tem respaldo, ele tem autoridade para ordenar que os seus irmãos façam o mesmo, que os seus irmãos o adorem. Os irmãos de Davi são aqui chamados de 3 formas diferentes. Primeiro ele diz, vós que temeis o Senhor. Olha como o povo de Deus era chamado no Antigo Testamento. Primeiramente, vós que temeis o Senhor. Nós percebemos que o temor a Deus, Diácono Gilson, vai diminuindo a cada dia. As pessoas tratam Deus como um amigo, como um colega, né? Até os nomes cada vez são menos respeitosos a Deus. Mas desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é conhecido como aqueles que temem ao Senhor. Ele diz também descendência de Jacó e posteridade de Israel. Agora nota as 3 ordens que ele dá ao povo de Deus. Vós que temeis o Senhor, verso 23, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Louvai-o, glorificai-o, reverenciai-o. 3 verbos no imperativo, ou seja, não são 3 sugestões, são 3 ordens. Sabe o que eu aprendo com isso? O louvor para o povo de Deus não é uma opção. O louvor para o povo de Deus é um mandamento, é uma ordem. Salmo 150, verso 6 diz, todo ser que respira,
Louve ao Senhor. Dá uma respiração aí bem profunda. Eita, é por isso que a gente tem que louvar o Senhor. Porque Ele nos permite viver. Porque Ele nos permite respirar. Muitos que estavam respirando ontem, não respiram mais hoje. Mas nós estamos aqui, respirando. E é por isso que devemos louvar ao Senhor. Verso de número 24. Qual o motivo, pastor? Além de eu estar vivo, por que mais eu devo louvar ao Senhor? Eu sou povo de Deus, eu sou descendência de Jacó, eu sou posteridade de Israel. Verso 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Isso já aconteceu com você? De você estar aflito, correndo risco, correndo perigo, e você clamou a Deus, e Deus te ouviu, Deus te livrou, Deus te socorreu, não apenas a você, mas alguém por quem você estava orando. É esse o motivo, é esse o motivo. Irmãos, as nossas orações podem até não obter resposta por algum tempo, como nós vemos que na primeira metade do Salmo, a oração de Davi também não obteve. Mas isso não continua para sempre. Haverá um momento em que Deus irá responder, haverá um momento em que Deus irá atender. Verso 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Agora Davi volta a falar com Deus. E ele volta a falar, mas agora ele fala sobre cumprir o seu voto. Ele não apenas promete que vai louvar. Agora ele diz, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão fazendo votos ao Senhor. Se eu conseguir chegar lá, se Deus me proteger, se Deus me salvar, se Deus fizer algo, quando passar a pandemia, aí eu vou servir ao Senhor. Eu quero ver quando a pandemia passar. Eu quero ver se votos serão cumpridos a Deus. Que assim sejam. Que assim sejam. Verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. O resultado da decisão de Davi de louvar a Deus entre os seus irmãos e do incentivo de Davi para que os seus irmãos também louvem, é que outros são abençoados através disso. Até pessoas sofridas serão abençoadas. Ele diz, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Irmãos, antes de prosseguirmos, algumas lições me chamaram a atenção nesses primeiros versículos da segunda metade do Salmo 22. Primeira lição que eu tirei foi essa: Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Como eu falei, nós vimos com admiração Davi mantendo a sua fé na primeira parte do Salmo. Davi ora, Davi busca, Davi grita, Davi chora, mas Deus não responde. Deus não responde. E agora a situação muda. O choro dá lugar ao riso. O pranto dá lugar ao louvor. O que isso significa? Deus ouviu o seu servo afinal. E afinal, Deus sempre irá nos ouvir. Deus sempre responde às nossas orações. O sentimento de que Deus não está nem aí, o sentimento de que Deus não irá nos atender, é um sentimento temporário. É por isso que nós precisamos persistir orando, porque afinal, Deus nos responderá. Foi sobre isso que Jesus falou na parábola de Lucas, capítulo 18. Você que tem orado por algo, você que tem pedido algo a Deus e a resposta ainda não veio, olha o que Jesus nos diz aqui na parábola em Lucas 18,
versos de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, como Davi clama no início do Salmo 22, embora pareça, apenas pareça, demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Precisamos orar, precisamos permanecer em oração, precisamos persistir em oração, precisamos continuar pedindo ao Senhor. Por quê? Porque Deus responde às nossas orações. Deus, afinal, responderá às nossas orações. Uma segunda lição que eu tiro aqui desses versículos é que Deus não apenas responde às nossas orações, mas Deus merece o nosso louvor. Deus merece o nosso louvor. Nós vimos que enquanto Davi não recebia a resposta, o que ele fazia? Ele confiava. Mas finalmente a resposta veio. E a confiança de Davi pôde ser substituída pela gratidão e pela adoração de Davi. Devemos fazer o mesmo, irmãos. Devemos decidir. Nós temos que tomar uma decisão. Eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque Ele ouviu o meu clamor. Eu não vou me calar. Por quê? Porque Ele atendeu a minha voz. Eu estava a ponto de morrer, mas Deus foi lá e Deus me salvou. Eu estava precisando disso ou daquilo e Deus foi lá e Deus atendeu. Eu vou louvar ao Senhor. E quando a resposta chegar, devemos cumprir o voto que fizemos. Prometer é fácil. Prometer na hora da angústia, no leito do hospital, é fácil. Mas quando saímos do hospital, quando o emprego chega, quando a resposta, a cura vem, aí precisamos cumprir e louvar ao Senhor no meio da congregação. Terceira lição que eu aprendo aqui é que através de nós, outros louvarão. Através de nós, outros louvarão. Eu não vejo aqui, irmãos e amigos, simplesmente o salmista decidindo, eu vou louvar. Não, isso já seria muito, né? Muitos não querem louvar, mas ele diz, eu vou louvar. Mas eu não vejo ele fazendo só isso. Eu vejo o salmista também influenciando outros a também louvarem ao Senhor. Depois que ele toma a sua própria decisão, ele chega para os seus irmãos e diz, ei, você, povo de Deus, louve ao Senhor também. Sabe por quê? Porque ele atende ao nosso clamor. Davi influencia outros a louvarem a Deus. E aí, irmãos, que nós nos tornamos ministros de louvor. É quando o nosso louvor influencia os outros a também adorarem ao nosso Deus. É quando o nosso coração transborda de alegria pelo que o Senhor fez. E isso faz com que outras pessoas também sejam influenciadas a adorar ao nosso Deus. Onde Davi faz isso? Nós já vimos, primeiramente, entre o seu próprio povo, entre os judeus. Mas não apenas entre os judeus. Nós vemos também Davi ministrando, liderando o louvor entre os gentios. Os gentios são os confins da terra. Os gentios são os de fora. É como se os seus irmãos fossem os de casa, dentro da igreja. Mas Deus não quer que ministremos apenas dentro da igreja. Ele quer que ministremos lá fora também. Verso 27.
Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão, quem? Os confins da terra. O ambiente muda. Os confins da terra se converterão ao Senhor, perante ele se prostrarão, quem? Todas as famílias das nações. Que lindo! Salmo é um livro missionário. Salmo é um livro que mostra o amor de Deus por todos os povos, não apenas por Israel. E esse foi justamente um dos pontos da nossa mensagem do culto matinal. Deus não merece, irmãos e amigos, ficar restrito a apenas um povo. Deus não merece que as suas obras sejam divulgadas apenas dentro de 4 paredes. Deus merece que outros povos o conheçam também. Ministrar na igreja se chama ministério. Ministrar fora da igreja se chama missão. O crente tem tanto um ministério como uma missão. Ele tanto tem que ministrar aos seus, como também aos outros. Qual é o motivo para isso? Verso 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Ele não é o rei apenas de Israel, Ele é o rei de toda a terra. É por isso que Ele se chama o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Verso 29. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Nota a ênfase aqui no todos. Todos é a primeira palavra do verso 29. Todos, no meio do versículo. Até aquele que não pode preservar a própria vida, ou seja, até aquele que morreu, haverá de louvar ao Senhor. É esse o alvo do salmista. Todos. E não apenas, irmãos, todos os de agora, mas também os todos que ainda não vieram a nascer. Para concluir, os versos 30 e 31 dizem: a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Está falando de mim e de você. Contarão que foi ele quem o fez. Até o povo que não existia naquela época. Davi diz: eu vou influenciar esse povo a te adorar. No que depender de mim, este povo, até os que não nasceram ainda, irão louvar ao Senhor. Irmãos, nessa segunda parte, nesses últimos versículos, nós vemos Davi enfatizando justamente as primeiras lições que eu compartilhei com vocês, que Deus responde às nossas orações, aqui fala também. Deus merece o nosso louvor, aqui fala também. O nosso louvor influencia outros, aqui fala também um outro grupo. Mas eu queria acrescentar uma quarta lição desses últimos versículos. O nosso coração tem que ser um coração missionário. O nosso coração, Davi era israelita, mas ele sabia que Deus não amava apenas Israel. Deus amava os outros povos também. E nós temos que amar, irmãos. Não podemos nos preocupar apenas com os de casa. Nós temos que nos preocupar também com aqueles que ainda não louvam ao Senhor. Devemos querer alcançá-los com a palavra de Deus. Amém? Para encerrar, sobre quem esse salmo está falando? A quem esse salmo se aplica? Quem é esse ministro de louvor? Quem é esse ministro de música que decide louvar ao Senhor e deseja que, através da sua vida, outros louvem a Deus também? Eu diria que, primeiramente, essa pessoa é o cristão,
através de quem muitos podem louvar ao Senhor. Essa pessoa era Davi, mas hoje essa pessoa sou eu e você. Através de mim, através de você, muitos podem louvar ao Senhor. Especialmente quando uma resposta é dada e nós abrimos a nossa boca para adorar a Deus. Mas não apenas, irmãos, quando a resposta chega. Antes da resposta chegar, nós já podemos abrir a boca, adorar a Deus, e outros serão influenciados através disso. Nós temos o exemplo na palavra de 2 missionários que estavam divulgando a palavra de Deus aos outros povos, como Davi ensina no Salmo 22. E eles foram presos injustamente, foram levados para a cadeia injustamente. O que eles poderiam fazer? O que é que nós fazemos quando a injustiça acontece? O que é que nós fazemos quando algo não acontece do jeito que nós queríamos? Muitas vezes nós reclamamos. Mas ao invés de reclamar, Paulo e Silas, diz a palavra de Deus, à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e a palavra diz que os outros presos escutavam. Os outros presos escutavam. E quando chegou a oportunidade, nenhum deles fugiu. Tiveram a oportunidade de fugir, mas não fugiram. E o resultado foi que um carcereiro abriu o coração para a palavra de Deus, se converteu, ele e toda a sua casa. O texto enfatiza dizendo, se alegravam em Jesus. O meu louvor, em momentos difíceis, ajuda outros, leva outros a também louvarem ao Senhor. Então esse salmo fala comigo e com você nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia. Nós podemos e devemos adorar a Deus. Nós podemos e devemos louvar ao nosso Deus. Por quê? Primeiramente porque Ele merece, mas também porque através de nós, outros serão incentivados a também louvar ao nosso Deus. Então aqui no Salmo 22 eu vejo primeiramente o cristão, através do qual muitos podem louvar a Deus. Mas irmãos, de uma forma profética, esse salmo também se aplica ao Cristo, através do qual não apenas muitos, mas todos podem louvar ao Senhor. Através de nós, muitos podem louvar a Deus. Através de Cristo, todos podem louvar a Deus. O Novo Testamento usa o Salmo 22. Nós já vimos na primeira parte muitas referências dos primeiros versículos do Salmo no Novo Testamento. Mas a segunda parte do Salmo também é citada no Novo Testamento em referência a Jesus. Deixa eu dar apenas 2 exemplos. Hebreus 2 e 12 cita o Salmo 22 em relação ao louvor. Começando do verso 11. Hebreus 2, 11 e 12 diz assim: pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que é isso? É uma citação do Salmo 22, verso 22. E o que é interessante aqui, é que aqui é dito sobre Jesus, que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonhou de mim e de você, porque às vezes nós nos envergonhamos dele. Ele disse, eu vou declarar o teu nome aos meus irmãos. Eu vou cantar louvores no meio da congregação. Jesus não se envergonhou de mim e de você. O Salmo 22 também é citado em Apocalipse,
capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, verso 5, mas eu quero ler os versos de 1 a 9. Que diz assim: depois destas coisas, Apocalipse 19, 1 a 9, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3, segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Verso 5, sai uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aqui é uma citação do Salmo 22. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Você que é servo de Deus, dai louvores ao nosso Deus. Os que o temeis, os pequenos e os grandes, não depende de status, de idade, de altura. Pequenos e grandes devem louvar ao Senhor. Verso 6, então ouvi uma, como voz de numerosa multidão, como que de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. O povo de Deus sofreu, o povo de Deus penou, suportou as provações, mas aqui diz que um dia tudo isso será recompensado. Um dia ele vai voltar e será o momento de clamarmos ainda em voz ainda maior: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Está falando da igreja aqui. As vestes que a igreja veste são as vestes espirituais, porque o linho finíssimo, ele explica, são os atos de justiça dos santos. É o nosso comportamento, é o nosso viver. É isso que vai nos vestir naquele grande dia. Não é a roupa física, é a roupa espiritual. Se não estivermos fazendo nada para Deus agora, estaremos nus na presença de Deus naquele dia. Então, eis o momento de trabalhar. Eis o momento de servir, eis o momento de adorar. Verso 9 finaliza dizendo: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, essa última referência, Apocalipse, combina com o culto que estamos realizando hoje, que é um culto de ceia. No verso 9, ele diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles que cearam na terra, um dia cearão quando ele voltar. Aqueles que valorizaram Deus antes dele voltar, participarão da ceia quando ele voltar. Só que haverá uma diferença. Na ceia de Apocalipse, primeiramente, nós estaremos todos juntos. Aqui nós estamos recomeçando. Alguém perguntou: é um ensaio para quando nós voltarmos? Estamos fazendo aqui em um ambiente diferente. Ensaiando, quem sabe, para o próximo mês, fazermos todos juntos. Mas haverá uma diferença até com a ceia que nós costumávamos fazer antes do isolamento. Porque na ceia de Apocalipse, o próprio Jesus Cristo estará presente. Não apenas uns com os outros, mas com o nosso Senhor e com o nosso
Salvador. Ele prometeu em Mateus 26 a 30, que um dia nós cearíamos com ele. Vamos já ler esse texto. Mas antes, deixa eu falar algumas palavras a vocês que me escutam. Através de Jesus, todos podem louvar a Deus. Ele foi atendido por Deus, não antes da morte, como nós gostaríamos de ser atendidos. Nós gostaríamos sempre de ser atendidos antes da morte. Jesus não. Ele precisou experimentar a morte por nós. Mas ele não permaneceu morto. Ele foi retirado do domínio da morte. E é por isso que hoje, eu e você, temos motivos para louvar ao Senhor. É porque ele experimentou a morte por nós. Davi foi livrado da morte, por isso ele louvou. Jesus passou pela morte, e por isso eu e você podemos louvar a Deus. Louve a Deus pelas respostas que ele te dá. Mas acima de tudo, louve a Deus por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Louve a Deus. Ele é chamado as primícias. As primícias, isso significa que porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Gostaria de pedir que neste momento você ficasse em pé, onde quer que você esteja. E por causa do que nós vimos hoje, por causa do que nós estudamos hoje, eu quero incentivar você a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor pelas respostas que Ele já te deu. Mas se a resposta ainda não chegou, não tem problema, porque a resposta maior já veio. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores já veio. Jesus Cristo veio, ele experimentou a morte por nós. E 3 dias depois, o Pai o tirou do domínio da morte. E é por isso que, através dele, todos podem louvar ao Senhor. Em Jesus, nós tudo podemos. Por isso, Paulo disse, preso, ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para as pessoas, nós não teremos motivos para louvar a Deus. Mas se nós olharmos para o Senhor que morreu em nosso lugar, mas ao 3º dia ressuscitou, sim, nele, através dele, todos nós, poderemos louvar a Deus. Faça isso agora, aproveite esse momento. Louve, adore a Deus, não se cale. Mas os outros vão ouvir. É isso mesmo que tem que acontecer. Os outros têm que ouvir você louvando. Os outros têm que ver você louvando em meio ao sofrimento ou à alegria, não importa. O teu louvor influenciará outros a louvarem a Deus. Glória! Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Glória! Mostrou que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Obrigado! Teu amor me deu uma nova canção. Glória! Me transformou. Glória! Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver.
Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Louvarei, irmão. Cantarei louvores no meio da congregação. Tu és o Deus do nosso louvor. Glória! Teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso, e hoje eu posso. Teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, só tu tens as palavras de vida. Que eu quero estar só as palavras de vida. Não há outro lugar que
Não sei em qual ambiente você está assistindo esse culto agora, mas pode ser que alguém próximo a você não está louvando ao Senhor. A tua decisão não depende de quem está ao teu lado. Na verdade, a tua decisão pode influenciar essa pessoa a fazer o que você está fazendo. Decida louvar o Senhor, independente das circunstâncias. Independente de onde você esteja. Louve ao Senhor porque Ele merece. Porque Ele vai atender às tuas orações. E mesmo enquanto Ele não atende, Ele já supriu a maior de todas as nossas necessidades. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar.